prezados. Nessa apresentação, irei falar sobre tecnologias quânticas, aspecto atual, desafios e oportunidades para as Forças Armadas Brasileiras. Bom, primeiro começar, eu faço parte do grupo de materiais semicondutores e nanotecnologia do ITA, que foi criado em 2005 pela professora doutora Lara Teles. Atualmente tem 4 professores, eu, André Chaves, o professor doutor Ivan Guilhom, além da professora Lara Teles e do professor Marcelo Marques. Atualmente contamos com 8 alunos de doutorado, 13 de mestrado e 6 de graduação, e atuamos em temas que estão interligados com as tecnologias quânticas. Então, há diferentes definições, né, por que é uma tecnologia quântica, tanto de que qualquer tecnologia que usa efeitos de mecânica quântica para a sua operação principal. Há uma definição mais recente, dizendo que tem uma tecnologia que utiliza efeitos da mecânica quântica para obter vantagem sobre outras tecnologias. Podemos separar quais são os princípios básicos, né, que são necessários para as tecnologias quânticas. Então, para ser uma tecnologia quântica, então, a primeira é a quantização, que é um resultado que vem da natureza ondulatória da mecânica quântica. Outro resultado é o princípio da incerteza. Os sistemas quânticos eles podem sofrer superposição quântica, tunelamento, emaranhamento e decoerência. Então, qualquer dispositivo que se baseia nos princípios de 1 a 6 pode já ser classificado como uma tecnologia quântica. Então, a primeira geração de tecnologias quânticas, nós temos o relógio atômico, a ressonância magnética nuclear e o microscópio de tunelamento eletrônico. São tecnologias já que de uso comum, né? O relógio atômico é o que está fornecendo o tempo para o sistema de posicionamento global, o GPS. A ressonância magnética nuclear é comumente usada em exames médicos, e o microscópio de tunelamento eletrônico aparece em diversos laboratórios. Além desses, temos também a espintrônica, que começou com o efeito da magnetoresistência gigante, que usamos para o armazenamento de informação nos HDs, né, os hard disk. Atualmente, né, dividimos as áreas das tecnologias quânticas em 3. Então, temos o sensoriamento, a computação e a comunicação quântica. Então, irei falar um pouco dessas 3 áreas. Então, começando pelo sensoriamento quântico, a ideia é que os sistemas quânticos são naturalmente mais sensíveis que sistemas clássicos, e além disso, eles também estão sujeitos às propriedades de superposição e emaranhamento, que permite desenvolver protocolos para sensoriamento que obtém limites razão-ruído melhores do que a contrapartida clássica. Então, as formas de se realizar processamento quântico pode ser via, né, relógios atômicos, alguns exemplos, né, o SQUID, que são circuitos supercondutores para medição de campo magnético. Outro exemplo de sensoriamento, de plataforma para sensoriamento quântico são centros de vacância de nitrogênio e diamante. Outro exemplo a outra área de atuação das tecnologias quânticas é a comunicação quântica. Então, ela, ao contrário da comunicação da criptografia ou da comunicação clássica, né, que você precisa de criptografia, a comunicação quântica, ela tem uma proteção física, no sentido de que é possível saber, através, como consequência de leis físicas, se o seu canal está comprometido ou não. Também, possivelmente, a comunicação quântica pode permitir uma maior taxa de transmissão de informação, apesar disso ainda estamos tecnologicamente longe disso ser verdade. E como grande desafio, nós
precisamos ainda desenvolver muito tipo de hardware para poder se chegar na comunicação quântica, ou chamados, né, as fontes de fótons únicos e os detectores de fótons únicos. São 2 componentes vitais para o devido funcionamento de uma rede de comunicação quântica. Apesar de que, mesmo esses dispositivos ainda estarem na sua infância, nós já temos, diversas redes de comunicação quântica operacionais no mundo todo. A computação quântica, diz respeito ao uso, né, de 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 hardware que baseado no qubit, né, a menor unidade de informação quântica, e a sua motivação vem do da ideia da vantagem quântica, que são algoritmos que possuem eles possuem uma escalabilidade melhor do que os equivalentes clássicos. Então, um exemplo é o algoritmo de Shor para fatoração de números primos, que, realisticamente pode de, obter a fatoração de primos, o que de qualquer tamanho, ou de tamanhos muito maiores, né, do que o que podemos fazer com computadores clássicos. A computação quântica ela se baseia, né, em se utilizar as propriedades inerentes de superposição para o desenvolvimento de algoritmos, além também da propriedade de se fazer medição. E nós podemos ter 3 diferentes ideias para se fazer a computação quântica. Uma é a chamada computação adiabática, presente, por exemplo, nos computadores da D-Wave. A outra é a computação digital, que por exemplo, é como está implementado no computador da IBM ou da Google, e pode ser utilizado via o pacote Qiskit. E também temos a computação analógica, que é feita com bósons, né, pode ser, por exemplo, feita com fótons, né, computação fotônica, e pode ser utilizada no no software Pennislane. Temos diferentes plataformas físicas, né, para implementação da computação quântica, então, a utilizada nos computadores da Google e da IBM por circuitos supercondutores, temos as armadilhas de íons, temos a computação fotônica, como já falado, temos o centro de vacância de nitrogênio e diamante, tem a computação quântica topológica, né, baseada em fermos de Majorana, pode ser também usado ressonância nuclear magnética e átomos neutros. Então agora eu vou comentar as aplicações na defesa. Então, a os relógios atômicos, né, é a forma mais precisa de se fazer medição de tempo. Pode ser utilizado nas redes de satélites para geolocalização, né, pode ser não, é utilizado nas redes de satélites para geolocalização, né, em todas elas, né, o GPS, o GLONASS da Rússia, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Eles precisam desse tipo de tecnologia para funcionar. E o avanço dos desenvolvimento de relógios atômicos, reduzindo seu tamanho e custo, pode permitir a operação onde os sinais de posicionamento global são negados. Né, outro exemplo de aplicação de tecnologia quântica são chamados radares quânticos, né, onde a Lockheed já possui uma patente. Então, o princípio por trás é o uso de fótons emaranhados, como no radar, para aumentar a taxa sinal-ruído. Apesar de teoricamente, essa taxa poder ser bastante melhor no radar quântico, existem desafios enormes e, dado as limitações tecnológicas, os ganhos ainda são muito modestos. E se colocar em operação um radar quântico ainda é um grande desafio. O princípio por trás, né, do radar quântico, a gente pode pensar que é gerado um par emaranhado, onde um dos fótons ele ficará armazenado no sistema e o outro é o que é enviado no alvo. E
através do emaranhamento vai existir correlações entre esses 2 fotos, que podem ser medidas. Então a cada foto que retorna, ah, ou a cada foto, né, recebido de volta no radar, é possível, através de testes estatísticos, distinguir se de fato foi foto enviada ou se é um ruído. É nesse sentido que conseguimos uma melhora do desempenho do radar. E um dos desafios, né, para se realizar o radar quântico é conseguir emaranhar fotos em frequência de microondas, sendo que a maior parte do trabalho teórico em emaranhamento de fotos ainda é em frequências óticas. Outro outra tecnologia quântica para sensoriamento é o imaginamento fantasma, que se baseia na ideia de que também se utiliza, fotos emaranhados. Também há uma contrapartida clássica para esse para esse tipo de sensoriamento que utiliza feixes correlacionados. Então a ideia é que esses esses fótons, né, um irá atingir o alvo e um detector de pixel único, e outro feixe não interage com o alvo e vai para uma câmera de alta resolução. E a partir da correlação entre o que foi medido no detector de pixel único e com os fotos obtidos na câmera de alta resolução, é possível reconstruir a imagem. Então, por exemplo, um dos objetivos dessa técnica de imageamento é conseguir imagens precisas que através de fumaças ou nuvens. Outra forma de sensoramento é o magnetômetro SQUID, que são sensores de campo magnético extremamente fracos, né, eles podem detectar mudanças minúsculas no campo magnético terrestre e pode ser usado para detectar grandes objetos metálicos, como por exemplo submarinos, pois um objeto metálico grande ele faz um pequeno distúrbio no campo magnético terrestre. O SQUID também é um dos componentes, né, para se utilizar na construção do hardware para computadores quânticos. A a computação quântica ela traz enormes desafios, né, para, cibersegurança. O Então hoje, a grande maioria dos sistemas criptográficos são baseados em algoritmos que serão superados com o advento da computação de um computador quântico. Então, como por exemplo, né, os algoritmos baseados em faturação de primos, eles são suscetíveis ao algoritmo de Shor, que consegue realizar a faturação em tempo polilogarítmico. Ainda estamos longe de se obter um computador, né, capaz de quebrar as chaves criptográficas, né, ainda o o computador com o maior número de qubits foi obtido pela IBM, né, com 433 qubits físicos. Nós precisamos de 1 milhão de qubits físicos com a atual tecnologia, ou, que corresponde a cerca de 1000, os chamados qubits lógicos, que é o que é necessário para o desenvolvimento do algoritmo. Então, só que a cada ano, né, tanto a qualidade dos qubits aumenta, quanto a quantidade de qubits em um chip também aumenta. Então, pode ser apenas questão de tempo para, a maior parte da criptografia atual ficar obsoleta. Uma forma, né, de se proteger contra a computação quântica é através da criptografia pós-quântica, apesar de que qualquer algoritmo de criptografia pós-quântica, né, que são algoritmos que funcionam em redes clássicas, eles se baseiam na inexistência de um algoritmo quântico para sua solução, o que não é garantido. Os americanos já estão, né, se preparando para a substituição dos algoritmos de criptografia para algoritmos pós-quânticos. E
mas ainda não está pa não é um ponto parado, pois não há nenhuma garantia de que um algoritmo de criptografia pós-quântica eventualmente possa ser encontrado um algoritmo para a computação quântica que o supere. Além disso, né, além da questão da segurança cibernética, a computação quântica também traz enormes oportunidades, né, em qualquer área que precisa de alto poder computacional. Então, o reconhecimento de padrões, logística ou mesmo pesquisa e desenvolvimento, são áreas que vão ser afetadas, né, pelo desenvolvimento da computação quântica. Uma outra forma, né, de se proteger da computação quântica é a criptografia quântica. Então ela se baseia em uma proteção física, né, através das leis da mecânica quântica, contra a proteção matemática que vem da criptografia atual, né. A proteção de se não existir um algoritmo clássico ou quântico, no caso da criptografia pós-quântica, capaz de quebrar o código em tempo razoável. A criptografia quântica, ela tem como principal vantagem, que através de testes estatísticos é possível detectar se existe alguém tentando obter informações no meio do canal de comunicação. E, sobre a criptografia quântica, né, mais informações vão ser ministradas no mini curso de introdução à criptografia quântica no CIG. E também será comentado na apresentação do capitão Dennis sobre comunicação quântica. Então, com perspectivas, é vital poder avaliar e quantificar os impactos que as tecnologias quânticas irão ter nas diversas atuações das Forças Armadas Brasileiras e, dessa forma, poder linkar áreas prioritárias para o desenvolvimento de projetos. O Nós temos que nos preparar para desenvolver tecnologias quânticas que serão, em muitos casos, disruptivas, quanto poder se preparar para eventuais mudanças de paradigma devido ao surgimento de tecnologias quânticas. Como exemplo, um um sensor SQUID de campo magnético extremamente preciso, ele pode capaz de detectar submarinos a grandes distâncias, pode tornar obsoleto a existência do submarino. Esse é só um exemplo. Ou desenvolvimento do computador quântico pode deixar obsoleto, né, toda a nossa forma de segurança digital. Então, esses são desafios que são necessários serem discutidos e precisamos nos preparar. Da mesma forma, para não ficar atrás, é necessário, né, a aproximação da academia com as Forças Armadas para identificar as oportunidades de pesquisa e projetos, né, poder tornar o as propostas de tecnologias quânticas em produtos e colocar eles em operação. E para poder atuar, né, de forma efetiva, é necessário, de forma imediata, iniciar a formação de recursos humanos militares, né. Primeiro para atuação em pesquisa e desenvolvimento, para se começar a ter os primeiros produtos de tecnologias quânticas e depois o treinamento operacional nessas tecnologias. Para finalizar, né, aqui mencionamos as pequenas iniciativas do ITA, que já começamos, né, então já foi proposto um novo tipo de qubit baseado em heteroestruturas de materiais bidimensionais, né, um trabalho orientado pela pelos professores Lara e Marcelo, né. Nós estamos também estudando a melhoria de emissores quânticos, né, vitais para a comunicação quântica, utilizando o chamado efeito Purcell, né. Esse trabalho vai ser apresentado pelos meus alunos, também no CID, né. Existe um estudo, né, de as cadeias poliaromáticas que podem ser usados como emissores quânticos, né, e, também já temos trabalhos sendo desenvolvidos em algoritmos, aqui eu cito o trabalho do professor Tobias Frederico em computação quântica diabática, né, para a demonstração de matrizes. Muito obrigado.